Ô Kim, você tem um documento importante para apresentar aqui para a gente, que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso, sobre o dia 8 de janeiro? Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Eita. E o outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado do geral, né, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalto outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, num dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele, né? Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado geral, mandou fechar a rodoviária, o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram, ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça, e hoje eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas forças federais para defender os três poderes. Kim, vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da... Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Tá aí a fala do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, atestando o que nós estamos falando aqui. Por favor, só para que o público entenda, isso é uma bomba, na verdade, que a gente está trazendo aqui no Morning Show agora de manhã. É uma exclusividade aqui do Morning Show, é uma exclusividade que o próprio deputado federal Kim Kataguiri está trazendo aqui no programa, e eu acho que todo mundo deve prestar muitíssima atenção, porque realmente isso é um furo de reportagem, é um furo realmente entregue aqui ao nosso programa, que todo mundo tem que ficar atento. Sem dúvidas. Colocar na tela novamente. A gente separou aqui para vocês esse terceiro parágrafo do documento que foi encaminhado para nós, que diz o seguinte: pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal
Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Nós estamos falando de um documento encaminhado no dia 7 de janeiro de 2023 pelo delegado-geral, pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que, devido a esse documento, está enquadrado como um mentiroso, certo? Nós não estamos aqui... Por enquanto, enquadrado como mentiroso. Por enquanto, atestando a veracidade, obviamente, dessa documentação que nós estamos apresentando para vocês, ele mentiu claramente na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Então, temos um ministro da Justiça dizendo que não sabia dos atos de 8 de janeiro, e o documento está atestando. Sim, ele sabia e foi avisado pela própria equipe que, em relação a inclusive, isso. Poderia colocar a Sonora, que inclusive antes do Kim trazer todas essas informações documentadas, a Sonora onde o Flávio Dino realmente fala que supostamente que até agora ninguém achou o tal documento. Então acho que seria bom ver isso. Vamos rodar essa fala para deixar muito claras as coisas por aqui, por favor. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Agora, o que a gente deixa também claro e registrado foi o seguinte: caso o ministro da Justiça queira vir falar aqui com a gente, lógico, as portas estão abertas para ouvir justamente o que aconteceu. Mas todos nós aqui estamos querendo saber isso. Perante os fatos... O porquê que ele não leu esse documento, sendo que esse documento está registrado, tem toda a numeração, enfim, nós estamos apresentando. Eu queria primeiro... Exatamente isso, né? E dessa vez ele não pode argumentar que ele não leu, e eu digo por quê. 1h30 depois de receber esse documento da Polícia Federal, ele manda uma mensagem, um ofício, para o governador do Distrito Federal, citando esse relatório da Polícia Federal. Ele diz o seguinte: senhor governador, com os cordiais cumprimentos, reportamos-nos ao ofício número 5 de 2023 do Gabinete da Polícia Federal. Documento assinado pelo ministro Flávio Dino. Ou seja, ele reconhece com a própria assinatura que recebeu este documento da Polícia Federal. Não há como dizer que ele não recebeu. E eu disponibilizei para vocês a íntegra, justamente porque nesse tipo de documento, na parte de trás, tem um QR Code que você verifica a veracidade do documento no sistema SEI, que é um sistema integrado, né, do governo federal, do governo do Distrito Federal. É um sistema que integra vários órgãos e que você coloca o celular no QR Code e você é direcionado para o site em que o documento está lá oficialmente e que você atesta a veracidade do documento. Então, não há como o ministro da Justiça dizer que não sabia. Ele mesmo assinou um documento dizendo que sabia, fazendo referência a esse relatório da Polícia Federal. Sobre esse documento, Kim, sobre esse documento, por acaso, né, eu queria confirmar mesmo essa informação de que o ministro recomenda a desmobilização das forças, né, da polícia do DF para que a ação seja exclusiva ou, sobretudo, com forças do governo federal. É verdade isso? É real? Está no documento? Na verdade, o que está no documento é que a única sugestão que o ministro da Justiça faz ao governo do Distrito Federal é de que seja fechada a rodoviária. E o governo do Distrito Federal fechou a rodoviária. E, para além disso, eu vou repetir aqui o que está no ofício, né? Reforço, isso o ministro Flávio Dino dizendo, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, não estamos falando aqui de forças do governo do Distrito Federal, estamos falando de forças do governo federal,
estão monitorando o referido movimento, ou seja, ele chama para si a responsabilidade de monitorar o movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro chama para si a responsabilidade do monitoramento, apenas pede que o GDF, o Governo do Distrito Federal, feche a rodoviária, e isso foi feito, e diz que ele está monitorando e que ele emprega as forças federais caso necessário. E o que aconteceu na prática? Depois que os 3 poderes já tinham sido invadidos, o ministro mandou 3 ônibus da Força Nacional. Só depois, quando o Ministério já tinha monitorado que aquilo ocorreria antes, então não teve ação preventiva. E também o pedido do próprio delegado-geral André Augusto Passos no dia 7 de janeiro foi muito claro. Sugere-se, por fim, que grupos de pessoas com este propósito que se encontram contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia, também sejam impedidos de circular nesta capital. Ou seja, o delegado foi claro, absolutamente claro, pedindo algum tipo de recomendação ao ministro da Justiça. Deixa eu trazer... bloquear a ida dos manifestantes até a para não deixar aquela situação ali avançar. Ou seja, o ministro deliberadamente não recomendou, ele não levou adiante a recomendação do delegado da Polícia Federal. Gente, são 10. Eu quero trazer a nossa Antônia para a conversa. Antoninha, por favor. Obrigada, Paulo. Bom dia, Kim. Kim, eu preciso, assim, sou muito pragmática, sabe? Me dá ânsia de vômito de ver essa história que está rolando desde o início do ano, e vai virar o ano e a gente falando desse assunto. Desde o início, que está mais do que claro que o Flávio Dino sabia. Agora você está nos trazendo, né, um documento que prova que ele sabia. Então, assim, no fim do dia, o que isso quer dizer e onde vamos parar com isso? Qual é o final dessa ópera? O final da ópera, na minha avaliação, é muito simples. Eu ingresso com a denúncia contra o ministro agora por crime de responsabilidade, ele é processado por crime de responsabilidade, e eu já tendo as provas, não tem como ele dizer que não sabia, não tem como ele se eximir da responsabilidade, portanto, ele deve ser condenado, perder o cargo e perder os seus direitos políticos, como prevê a legislação. Então, esse é o fim da história. Agora, isso demonstra o porquê que o governo Lula e a bancada do PT desistiu da CPI do dia 8, retirou as assinaturas do dia 8 e, inclusive, a notícia de que o governo pagou 30 milhões em emendas parlamentares para que deputados, né, da base aliada tirassem as assinaturas do documento. Mas, para a infelicidade do governo, já há assinaturas necessárias, né, para a instauração da CPMI, já foi protocolado, ou seja, quem assinou não tem mais como tirar a assinatura, e Rodrigo Pacheco é obrigado a abrir, porque o regimento comum entre Câmara e Senado diz que é automática a abertura assim que atendidos os requisitos formais. Os requisitos foram atendidos. Rodrigo Pacheco precisa abrir a CPI. E se ele não abrir, basta a gente ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, como foi feito na CPI do Covid. Ele não queria abrir. Entraram no Supremo, o Supremo disse, é direito da minoria ter CPI, não é um discricionário do presidente. Então, se ele não abrir, nós vamos entrar no Supremo. Vai ter CPI do dia 8 de qualquer jeito. E pode ser que a gente descubra que, para além do Flávio Dino, outros ministros também tenham responsabilidade, né, na omissão dessa invasão, como o GSI e o próprio ministro da Defesa também. Eu, pelas discussões que nós estamos tendo aqui dentro do Congresso Nacional, acredito que pelo menos 10 das medidas provisórias publicadas por Lula vão caducar, vão perder seus efeitos e a gente só vai acabar analisando 3. Então, o governo está numa situação muito complicada, porque o PT, dos 37 ministérios, ficou com 24, ou seja, ou PT ou indicação pessoal do Lula, ou seja, o PT está sendo muito guloso, muito hegemônico ali, mesmo criando mais ministérios, ele entregou ministérios de menor relevância para aqueles que querem fazer parte da base do governo. E por isso não estão tendo os votos necessários na Câmara dos Deputados para aprovar os seus projetos, e por isso eles sequer pautam os projetos. Vocês estavam falando aí sobre desperdício de dinheiro público, teve uma semana aqui
que só para encher linguiça na pauta, porque o governo não tinha pauta própria, a gente botou nome de Rodoanel, a Câmara dos Deputados do Brasil, responsável por fiscalizar o governo federal e por criar leis que vão entrar em vigor e vão funcionar no país inteiro, estava votando e votou e aprovou nome de Rodoanel. Fê, por favor. Bom dia, deputado. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, né, por garantir, eu acho que a exclusiva e também todas essas informações aqui ao nosso Morning Show. Qual é a possibilidade, talvez porque a gente sabe que existem várias artimanhas aí, enfim, qual é a possibilidade de tentarem anular esse documento? Existe alguma possibilidade, não? Não existe a possibilidade porque é um documento que cumpre todas as suas formalidades, é uma prova lícita, né? Porque é um documento oficial do Ministério e porque publicamente o ministro faz referência ao número desse documento, mas ele não publiciza esse documento. Então, ele próprio já produziu prova contra si mesmo. Não há que se falar em nulidade ou anulabilidade, porque tudo o que eu estou trazendo aqui é um processo cujo número é citado e assinado em documento oficial pelo próprio ministro. Então não tem manobra no judiciário que ele possa fazer para anular isso. Mas o ponto é o seguinte, é baseado nesse documento que ele vai lá e envia o ofício ao Ibanez, né? Exatamente. Agora Kim, por acaso existe na sua leitura a possibilidade de que o presidente Lula sabia disso tudo que estava acontecendo? Óbvio que esse documento que você apresentou são evidências exclusivas do envolvimento e do conhecimento prévio do ministro Flávio Dino. Agora, você desconfia que possa existir a possibilidade de que o próprio presidente Lula tenha tido conhecimento dessas ações aí por parte dos manifestantes, daqueles que fizeram o ataque, né, no dia 8 de janeiro? Aqui, Daniel, eu vou parafrasear o Flávio Dino. Aspas, que ele disse ontem, aspas. Eu não faço absolutamente nada sem a anuência do presidente da República. Ponto. É isso que o ministro falou. Se o que ele falou é verdade, Lula sabia do ofício ao governo do Distrito Federal. Mais do que isso, o GSI tem o dever de informar tudo que recebe da inteligência para o presidente da República. Se o GSI não encaminhou para o presidente da República, o ministro do GSI comete crime de responsabilidade. Se encaminhou para o presidente da República, então nós temos uma omissão, uma negligência por parte do próprio presidente Lula, o que, se provado, configura crime de responsabilidade. Gente, são 10h50. Para vocês que chegaram agora, a gente está entrevistando o deputado federal Kim Kataguiri, que nos trouxe aqui um documento exclusivo datado de 7 de janeiro de 2023, que atesta de uma maneira muito clara que o ministro Flávio Dino tinha absoluto conhecimento dos atos do dia 8 de janeiro. Antes aos atentados. Um dia antes aos atentados de 8 de janeiro, que repercutiram em todo o país, e a gente continua aqui com alguns desdobramentos, certo? Eu queria, Mano, vou até pedir, enquanto você faz essa pergunta pro Kim, queria pedir para nossa Mariana para exibir aquele vídeo do Ricardo Capelli, que é o número 2, inclusive, do Flávio Dino. Eu queria que o Kim Kataguiri comentasse isso daqui a pouquinho, mas pode fazer sua pergunta, Mano. A minha pergunta, deputado Kim, é sobre os desdobramentos dessa investigação, porque parece agora cada vez mais evidente, é batom na cueca, de que precisamos aprofundar a investigação com uma CPI sobre os acontecimentos do dia 8, e eu gostaria de saber quais são os documentos que a CPI deve solicitar para aprofundar essa investigação, porque aparentemente já temos o informe da ABIN, que precisa via público, temos a questão do GSI, que precisa via público. Então, quais são os próximos passos que uma CPI deve solicitar para que venha a público e a sociedade saiba exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Perfeito. Acho que primeiro, exigir esse documento da ABIN,
né, e exigir também dos ministérios e dos órgãos que receberam o documento da ABIN, né, o ofício mostrando que eles receberam. Né? Então, não só ter acesso ao documento para saber o que exatamente a ABIN informou, mas também, né, o ofício que comprova que todos os órgãos do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça e o GSI, receberam esse documento. Né? Segundo, se foi oficiado ao presidente da República esse relatório de inteligência. Se o GSI avisou o presidente da República da existência desse relatório, se o presidente da República sabia ou não. Pela lei, o presidente da República deve saber. Ele deve receber do GSI. E eu adicionaria mais. Kim, o que você está falando é o seguinte, depois dessa revelação, alguém é culpado. Em resumo da ópera do que você está falando é o seguinte, não dá para se omitir nessa questão, alguém é culpado. A gente não pode, obviamente, ainda culpar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque não há nenhum tipo de documentação em relação a esse aviso ou encaminhamento a ele. Mas agora, ao ministro, você acha que já há um campo certo em relação a isso? Para o ministro da Justiça, eu não vejo saída. É responder por crime de responsabilidade. Do GSI, primeiro, né, tem duas hipóteses do GSI, do ministro do GSI ter cometido crime de responsabilidade. Seja ele ter se omitido também, né, em relação a esses ataques, porque o que a gente sabe oficialmente? A gente sabe que o GSI dispensou o batalhão do Exército responsável por fazer, né, a segurança do Palácio do Planalto. Esse é um ponto que já enseja a convocação do ministro do GSI na CPI, né? E enseja, o documento que eu trouxe também enseja a convocação do ministro Flávio Dino na CPI para depor, né? E não como testemunha, né? Como investigado. E também, né, o ministro da Defesa, que o ministro da Defesa disse que tinha parentes dele, amigos dele no movimento, e que tudo aquilo ia desaparecer naturalmente, por isso o governo não precisaria fazer nada. Peraí, o ministro da Justiça disse, não, o ministro da Defesa não fez nada porque tinha uma minoria no Exército que não queria cumprir a lei. Então, peraí, o governo federal, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa defenderam a posição de uma minoria do Exército que defendia a ilegalidade? Aí nós temos crime comum. Aí nós estamos falando de cadeia. Se isso fica comprovado. Pode repetir esse raciocínio, Kim, rapidinho, só para ficar claro? Repito. O ministro da Justiça me respondeu ontem na Comissão de Constituição e Justiça que o ministro da Defesa, Múcio, não desmobilizou os acampamentos em frente às Forças Armadas, aos quartéis das Forças Armadas, porque uma minoria das Forças Armadas não defendiam a legalidade. A expressão que o ministro Flávio Dino usou foi de que essa minoria do Exército preferiu escutar vozes satânicas. Foi essa expressão que o ministro utilizou. Mas então, peraí, vamos parar para analisar. Isso significa que o ministro da Defesa e da Justiça deixou de aplicar a lei por causa de uma minoria das Forças Armadas que defendia a ilegalidade? Isso é crime comum. E a ilegalidade isso é manifestamente descumprir a lei. E a ilegalidade em questão é um golpe de Estado, né? Para falar com clareza. Tem que levar em consideração. Deixa eu só agradecer aqui a participação do deputado federal Kim Kataguiri. Kim, muito obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite e ter participado aqui da programação da Jovem Pan. Obrigado, e a gente vai repercutir esse documento que você apresentou ao longo de todos os outros programas aqui da casa. Obrigado, Kim.